gravação. Tá. Eu vou fechar meu microfone para não atrapalhar. Ok. Bom, vamos então fechar nossos olhos, vamos pensar em Jesus e agradecer a Ele por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui reunidos em seu santo nome. Vamos agradecer também por todos esses espíritos que aqui estão conosco e pedir por todos nós as bênçãos de Jesus. Pedir também por aqueles que ainda vão chegar, por aqueles que por motivos diversos não deverão vir, que todo o grupo seja abençoado e onde quer que estejam se sintam melhor neste momento. Senhor, como os bons pedidos, queremos pedir também não só por nós. Queremos pedir por toda a humanidade. A humanidade que sofre, a humanidade que sente, que está doente, e todos aqueles que estão com algum problema, também psicológico, problema financeiro, que todos possam alcançar as suas bênçãos e possam se sentir aliviados neste momento. E queremos agradecer, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos, aprendendo cada vez mais um pouco do seu Evangelho, conhecendo mais as leis divinas, para que possamos nos guiar, tomar sempre as decisões na hora certa, pensando nestas leis. E por diversos séculos, milênios, sempre nos enganamos. Mas agora, Senhor, agradecemos muito por estar sempre conosco, nos ajudando a escolher sempre o caminho correto. Obrigado por tudo, Senhor. E que possamos nós ter uma boa noite de estudos. Que os nossos mentores possam instruir a cada um de nós aqui, para que possamos compreender melhor tudo que está escrito nesses livros. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Seu Afrânio? Oi. Oi. E ele me ouviu, abriu meu coisa, abriu sozinho, tá vendo? Eu tinha fechado. Olha só, 8 horas eu vou ter que sair, tá? Ah, tudo bem. Tá bom? Não tem problema não. Não tem problema não. Tá joia. Vamos então até 8 horas estudar. Tá bom. Tá. Bom, só tem nós 4, vamos embora, né? Continuar. Vamos para. Nós estamos hoje estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a pergunta 427, que nós começamos a comentá-la, né? Mas não chegamos a fechá-la. Vou fazer mais alguns pequenos comentários. Olha, eu realmente dei uma vacilada que estou desde de manhã pensando, vou botar no grupo o livro que nós vamos utilizar hoje, mas eu tive um dia difícil, muito difícil, né? Chegando no final de ano, uma correria tremenda, e acabei não me lembrando, tá? Eu coloquei ainda há pouco no grupo, mas acredito que ninguém tenha visto, né? Falei sobre a Gênese, o livro de Kardec, a Gênese. Ah, vamos sim, senhor. Se o senhor decidir assim, está feito. Eu tenho a Gênese aqui. Então, ótimo. A Consuelo, Elisa. Elisa tem. Elisa é o concurso, né, Consuelo? Não, Elisa não tem, não. Elisa tem uma biblioteca. A Elisa tem uma biblioteca. Pois é. É tanto livro que eu fico perdido. Eu queria falar uma coisinha só também do Evolução em Dois Mundos. Tá? No Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, esse eu não sei se vocês têm, né? É um livro que ninguém gosta de estudar. Né? Interessante isso. Ninguém quer estudar porque realmente puxa um pouquinho para o lado da ciência. Não tem nada demais que está escrito aqui. A coisa é tão complicada. Tá? Mas vamos ler a Gênese. Vamos ler a Gênese. Capítulo 2, item 22. Eu vou pegar a Gênese. Espera aí. Tá. Vou pegar então. Capítulo 2, eu tenho Gênese aqui. Item 22. Tá, Consuelo, você escuta então, tá, mas... Deixa eu ver se eu tenho. Será que eu não tenho? Ah, não, tem que ler a pergunta primeiro, para entender de que é que nós vamos falar, né, Elisa? Tá, peraí, deixa eu botar na página aqui.
A pergunta e a resposta uma vez só que nós vamos falar sobre isso. Não tenho, não. É o céu e inferno que eu tenho. Não tem a Gênese, não. Bom, só a senhora escutar, então. Vamos primeiro ler a pergunta 427 Tá, depois do eu livro abro Evolução em Dois Mundos, né? Também. Depois eu abro Evolução em Dois Mundos. Eu só separar aqui. Tá. Bom, pergunta. Hoje é estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8, parte 2ª, da Emancipação da Alma, na pergunta 427, que começa assim: de que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Vamos lá para ler a resposta. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Bom, nós fizemos alguns comentários sobre o fluido universal, tá? E eu quero justamente ler um pouquinho da Gênesis, um pouquinho da evolução do Júnior, para a gente entender bem esse fluido universal, tá? Para que nós possamos entender, tá, essas infinitas modificações que existem nele. E a Gênesis vem falando sobre a providência divina. Como é que Deus age com cada um de nós? Nós somos um sem número no universo. Se aqui na Terra temos 20 e poucos bilhões de espíritos, com razão, considerado humanidade, com raciocínio, tá? Imagine esse, nem sei que número falar aqui, de planetas que existem somente na nossa galáxia. E mudou de Via Láctea, agora o nome é esse, tá? Nossa galáxia. Tá? Isso ficou mudando, não sei para quê. Parece até que modificou alguma coisa, né? Então, a nossa galáxia, só o Sol, temos alguns planetas, o outro Sol ali na frente tem mais alguns planetas, e vamos somando esses planetas, cada planeta com sua humanidade. E onde é que isso vai parar, esse número? E Deus assiste a todos. A todos. Tá? Todos são assistidos por Deus o tempo todo. E como é que isso acontece? Justamente lendo isso aqui, nós vamos entender o que é esse fluido cósmico universal, o universo. Tá? Que a gente vai dar uma pitadinha para a gente. Tá? E depois, no Evolução em Dois Mundos, vai se aprofundar um pouquinho mais. Tá ok? Vamos lá. O livro é a Gênesis, o capítulo é 2, que é a providência, no item 22. Começa assim: impotente para corresponder à essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Virá, ouvirá e sentirá. Bom, o que eu proponho aqui, Kardec? Tá? Imaginemos um fluido. Tá? Esse fluido vai penetrar todos os corpos, onde quer que esteja. Se ele não for inteligente, esse fluido, aqui está escrito ininteligente, tá? Sendo ininteligente. Esse fluido atua mecanicamente, ou seja, material. Tá? Mas se ele for dotado de inteligência, tá? O que está falando aqui, já não vai atuar às cegas como o outro, que não tem inteligência, né? Atua. Esse fluido poderá sentir, ver, ouvir. Tá? Isso tudo, veja bem, conforme o Espírito fala lá em cima, está impotente para compreender a essência. Eles estão fazendo analogias para a gente entender esse fluido. Ok? Qualquer dúvida, alguém, por favor, fale. Pergunte.
Vamos lá, Elisa. As propriedades do fluido perispídico dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Ou seja, a carne de nada vale. Estou falando, não está nesse caso aí. O espírito pensa. Quem faz a ligação do espírito com a carne, com a matéria, é o perispírito. Ele está fazendo esse papel desse fluido aí, de acordo com a explicação dos espíritos. Num caso pequeno, caso nosso caso, de um por um que o espírito Kardec está colocando aqui. Né? Então, o espírito pensa, passa, o perispírito se torna esse agente intermediário. Tá? Ele vai passar o pensamento, vai passar as nossas sensações do espírito, vai passar tudo, tá? Que vai acabar onde? Na carne. O que a gente vê que nos impacta, chega nele, vem a resposta. Está dando para entender, né, gente? Vamos lá, Elisa. Sendo quem o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade em que nos achamos de o isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz corpo com o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Mas continua. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Tá? Então, esse fluido que nós, tá? Que o pensamento pregna o perispírito, nós vamos ter a impressão que isso, por exemplo, a gente toma um beliscão. Essa sensação que os nossos nervos nos dá, da dor, tá? É o perispírito. É o perispírito que está animando o nosso corpo físico, que é realmente que nos dá essa sensação de dor. É levado ao espírito, o espírito manda a resposta. Então, aparentemente, a dor é da carne. Aparentemente. Mas quando a gente toma anestesia, cadê essa dor? Por quê? Os nossos, digamos assim, as nossas células nervosas do determinado lugar onde foi anestesiado, elas ficam isoladas, de uma certa forma, do perispírito. Então, não tem como passar essa sensação de dor para lá e para cá. Aí nós vemos que a carne realmente é somente um instrumento material. E o perispírito é o instrumento do espírito, tá? Que fica impregnado do pensamento do espírito. Agora vamos voltar para a questão de Deus. Bom, seja ou não assim, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada num fluido divino. Bom, agora chegamos ao fluido cósmico universal. É isso aí. Tá? Ele está figurando essa analogia para a gente entender que no livro aqui, Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala hálito espiritual de Deus. Né? Então, é como se Deus pensasse, esse pensamento virasse uma energia, não é uma energia, e essa energia compreende todo o cosmos, tudo, né? E penetra todas as partes da criação, onde quer que esteja.
chega a todos. Isso é o fluido cósmico universal. Toda a natureza, tudo nos mundos, em todos os lugares, está mergulhado dentro desse fluido. Quando Jesus fala para nós, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba, ele está falando sobre isso aí. Teus cabelos estão todos contados, porque tudo que nos acontece, tudo que está em nós, Deus sabe. Aí, por isso aí. Ele não precisa, né, ficar recebendo recados, mensageiros, nada disso. Tudo está mergulhado nesse pensamento. Então, tudo que acontece, que vibra dentro desse pensamento, chega até ele instantaneamente. É uma analogia. Está dando para entender, gente, que semana passada eu senti que não ficou meio assim sobre essa questão do fluido cósmico. Por isso que eu estou repetindo. Dona Lourdes. Consuelo, tudo bem? Está dando para entender sim. Tá dando sim. Tudo... Tá? Tá sim. Então, a explicação é de Kardec, né? Então, vamos lá. Ora, vou falar mais um pouquinho. Em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e que têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais íntimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Achamos-nos, então, constantemente em presença dele. Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Bom, aqui nós vamos parar com a Gênese, tá? Aqui nos mostrou que existe um fluido cósmico, que esse fluido cósmico está em tudo, em todos. É isso? Todos imersos nele. Tudo que acontece, Deus está sabendo. Tudo que passa no mais nosso, na nossa intimidade, Ele sabe. Porque nós somos também energias. E quando nós pensamos, nós estamos o quê? Jogando essas energias, criando energias, digamos assim, né, e colocando para fora. Então, tudo alcança a Deus como Deus nos alcança. Tá? Então, alguma dúvida sobre esse assunto aí? Não, né? Por que nós estamos lendo isso? Para vamos entender o que é o fluido vital, tá? Está lá na resposta da pergunta 447. Agora nós vamos ler um pouquinho da Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, só umas 3 coisinhas aqui, que é para a gente entender um pouco também o que acontece com esse fluido cósmico universal. Tá? Elisa, você já abriu aí? Parte 1, Já. fluido cósmico? Vamos ler só um Sim. pedacinho, eu vou falando para você. Tá? Vamos ler os 2 primeiros. Esses 3 primeiros para plasma divino com criação em plano menor. Tá. Um plano maior, né, que você quer dizer. Plasma Plano divino. maior, desculpa. Plano menor é depois. Vamos lá. Vamos lá. Bom, peraí. O livro Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Franciscano Xavier. Nós estamos lendo capítulo 1, parte 1, fluido cósmico. Plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano.
Olha que definição do André Luiz, como peixes no oceano, né? Fica mais fácil entender. Mas que é interessante, tá? Vamos lá, vamos mais adiante, vamos ver, daqui a pouco a gente vai falar isso. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, tudo bem. Deus está colocando o seu fluido, né, seu pensamento no espaço. Tá? Aí tem alguns espíritos, né, algumas inteligências divinas, dentre os quais nós temos Jesus, que alcança essa comunhão, que fala aqui, comunhão indescritível. Que o André Luiz e o Emmanuel não tem ainda como entrar nesses detalhes, dessa coligação desses devas, desses arcanjos, entre os quais Jesus é um, com Deus. Vamos ver o que eles fazem agora. Elisa, posso parar? Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Muito bem, essas inteligências gloriosas, como eu falo aqui, tá? Pegam junto a Deus, logicamente, com a sua permissão, tá? Eles criam com seu pensamento as nebulosas e delas vão extraindo o material necessário para a formação de estrelas e planetas, tá? Conforme está falando aqui. Eles falam aqui sobre habitações cósmicas, né? Que a André Luiz coloca aqui. Então, Deus deu a massa. Deus criou a massa. Esses espíritos grandiosos vão modelar essa massa. Tá? É uma analogia, tá? Vão cocriar. No Evangelho de João, logo no início, está lá, no princípio era o Verbo. Ele fez tudo. Quer dizer, está mostrando João, o seu Evangelho, logo no início, fala que Jesus é o co-criador do nosso planeta. E esteve entre nós e nós não o reconhecemos. Tá? Então, no início do Evangelho de João está explicando mais ou menos isso aqui. Então, no plano maior, temos Deus e os grandes construtores das galáxias, dos planetas, dos sóis, etc. Mas isso aí vai chegar até nós. Né? Nós também, de uma certa forma, somos co-criadores. Vamos ler agora, Elisa, pulando um pouquinho, forças atômicas. A outra folha. Forças atômicas. Bom, forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob radiações da mente, corpúsculos e radiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção.
iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com os seus espetáculos de grandeza. Como a Luiz está falando aqui, que a gente, quando está encarnado, não consegue enxergar isso. Depois que desencarna e se procura, né? Quem procura, acha, né? E procura se, né, aprender, ele vai vendo, né, vai notando, né, ele estudou, bem, ele foi cientista aqui, lá também continua estudando, acho que ele não reencarnou ainda, né, vai vendo isso. Agora que ele vai começar a fazer essa coisa nos nossos planos. Olha lá, eles vão... Vamos lá, Elisa, lê agora. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Pois bem, os espíritos pegam essa massa de modelar, tá, com seus pensamentos, vão criando os planetas e junto a eles os elementos necessários para que aquela humanidade, tá, aconteça. No caso nosso, nós somos um planeta terráqueo, nós somos um planeta ainda bem, assim, digamos, atrasado, bem terra a terra. Já Júpiter, Netuno, né, Saturno, Urano, são gasosos, já são planetas de uma constituição mais fina, digamos assim. Nós somos bem mais grosseiros e eles mais finos, porque eles já são para eles espíritos mais adiantados que nós. Aí dentro desses planetas, o que acontece? Nós vamos ter esses espíritos criando as condições necessárias para a vida. Com o pensamento que eles pegam essa massinha de modelar, eles vão criando os átomos, digamos assim, os átomos que vão formar as moléculas, que vão criar tudo aquilo que nós necessitamos para a vida viver. Olha só, tudo isso aí é fluido cósmico universal. Tudo isso que nós estamos falando aqui é o fluido cósmico universal, sofrendo infinitas, sem número de transformações. Tudo sobre a força do pensamento dos grandes, dessas entidades grandiosas, tá? Até chegar a gente. Eles estão falando aqui, segregam os átomos em colmeias imensas e sob a pressão espiritualmente dirigida, né, de ondas eletromagnéticas, são controladas todas as áreas intratônicas sem perda de movimento, ou seja, tudo vai sendo modelado na nossa vida. Essa questão dos átomos, inclusive, nós estamos vendo hoje aí uma corrida muito grande, descoberta de novos elementos. Os espíritos grandiosos fazem isso com o pensamento e, poxa, são pressões que nós nem imaginamos mesmo. O André Luiz vai falar uma coisinha mais adiante aqui. Deixa eu ver aqui. Elisa, cocriação em plano menor. Tá? Vamos chegar na Muda agora? Não lê mais, não? Não, liga lá não. Tudo é interessante, Elisa, mas vai dar 8 horas, a gente não saiu disso, né? Tá, cocriação em plano menor. Em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico, em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim um veículo fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, veja bem, tá? Quando ele fala aqui que nós estamos utilizando o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo, está falando que nós também somos criadores, em plano menor. Porque nós assimilamos essa... Depois ele vai falar que nós não vamos ler, não. Que nós assimilamos também essas energias e nós, como diz o Emmanuel, o inferno está dentro de cada um, né? A criação de cada um.
nós criamos, para mim, os bons ambientes e os maus ambientes, quando estamos encarnados e desencarnados. E dentro dessa... Pode parar, eles, vamos parar por aí. E dentro dessas transformações do fluido cósmico, que tudo é espírito, utilizando esse fluido cósmico. Quando nós falamos em célula, nós sabemos que ali tem vários princípios espirituais. Então, tudo é criado para nós, desde o iniciozinho das mônadas, até chegar aqui e daqui ao anjo, para que a gente trabalhe e evolua, né? Até chegar a esses grandes espíritos aí. Então, mas para nós, né, existirmos, é onde está a matéria orgânica inorgânica que nós comentamos na semana passada, esse fluido cósmico tem uma combinação que se chama fluido vital. Esse fluido vital, tá? Ele é utilizado justamente para a nossa, para que nos dê vida a essa matéria. Onde há matéria e não há o fluido vital, a matéria é neutra, é uma porta, uma mesa. Onde há o fluido vital, a matéria tem vida, no nosso caso. Esse fluido vital é uma transformação desse fluido cósmico. Olha só que coisa, né? Como o negócio é enorme. Tudo é espírito e tudo precisa do fluido cósmico para evoluir e crescer. Na pergunta 427, na 426, ele pergunta sobre a questão do sonambulismo ser provocado, na 426, o que nós falamos semana passada. Tá? Aí vai falar que, para ser provocado, né, tem alguma coisa que você... Não, nós perguntamos sobre o sonambulismo natural e magnético. Para ser provocado, justamente precisa de saber o que é que o provoca. É a pergunta 427. O que é esse fluido magnético que provoca o sonambulismo? O sonambulismo, não é o natural, o provocado. Né? E ele vai falar que é através do fluido vital, dessa eletricidade que nós temos animalizada, que a gente vai conseguir provocar o sonambulismo em outra pessoa. Logicamente que isso depende de treinamento, tá? É um aprendizado. Então, não sei como, que não explica aqui para a gente, mas uma pessoa consegue, de uma certa forma, né? Não vou falar hipnotizar, que não é a palavra certa, de uma certa forma, conseguir, tá? Se infiltrar, tá? De uma certa forma, na vontade da outra pessoa e fazer com que ela entre naquele estado de torpor, que é o sonambulismo. Então, como isso funciona, né? Como esse fluido vital, né? Como é manipulado, vamos falar assim, esse fluido vital, eu não sei. Mas nós já sabemos que é assim como é que fala aqui, o agente que provoca esse sonambulismo, está ligado justamente a uma das coisas mais importantes que existe em nós, que é justamente o fluido vital. Mexendo nele, que consegue nos entorpecer, nos deixar nesse estado aí. Ok? Falei pra caramba e ninguém falou nada. Elisa, fala você. Não tem nada para falar, não. Ai, ai. Deu para pegar o negócio? Eu falei sobre fluido cósmico. Dá para falar simplesmente que a modificação, uma das modificações dele é o fluido vital. E a importância do fluido cósmico. Está em tudo e em todos, em todo o universo. Tá? Então, quem já tem esse poder, digamos assim, de penetrar no outro, esse magnetismo, consegue realizar isso aí. E muita gente, a maioria dos que fazem isso, nem sabe o que estão fazendo. Essa é a grande realidade. Magnetizadores, mesmo aqueles do passado, pouco sabiam o que estavam fazendo. Foi por isso que eu falei que eu confundi com hipnotismo, o assunto da aula passada.
Bom, vamos lá. Essa foi a pergunta 427. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre ela? Não? Não. Então vamos embora. Não posso falar nada porque esse é um assunto que eu não, sinceramente, não domino muito, entendeu? Então não tenho muita coisa para falar. Não tem que dominar o assunto. É. Você vive dentro desse assunto? Mora dentro dele? Pois é. É como peixe no mar mesmo. Como peixe no mar. Né? É uma coisa que eu achei muito bonita, porque, né, como Deus nos vê o tempo todo, nos sente, né? Vibra conosco. Tá? Deus está dentro de nós. A gente escuta falar esse tempo todo. E, de uma certa forma, fazendo uma analogia material, é isso mesmo. É tudo analogia. Tá? A gente talvez não tenha assim, um elemento suficiente para saber realmente como é que funciona. Dona Luz e Consuelo. Dona Luz, já são 8h05, hein? Oi, tá tudo bem. Consuelo, deu para pegar, Consuelo? Deu para entender o que você quer passar. Deu sim. Tá. Então, tudo bem. Aceitamos Então, perguntas. Nós aceitamos perguntas. Então, vamos embora, né? Vamos embora. Eu posso ler só um pedacinho do que está aqui no Miramês? Pode. Somos todos nós revestidos de fluidos, de acordo com a nossa elevação espiritual. Se queremos melhorar nossos fluidos, melhoremos a nossa conduta. As modificações interiores são capazes de gerar mudanças externas que mostram aquela operação interna. Com um toque das mãos, Jesus faz maravilhas, porque essa mão pode carregar-se de magnetismo divino, misturando-se com a força animal. Sendo transmitida com amor, ela restabelece corpos estragados e faz levantar caídos, dar vista aos cegos e vida nova aos mortos. Apuremos nosso magnetismo pelo apuro da nossa vida e cultivemos as virtudes espirituais. É isso aí. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite para todo mundo. Boa noite, senhor Roberto. No mais interessante. Boa noite. Eu acho mais interessante desse assunto é que nós aqui no planeta, tá? Nós temos aquela tabela periódica. Ela começa com o elemento mais simples que existe no planeta. Se chama hidrogênio. Tá? Esse elemento sofrendo pressões, ele consegue, né? Ele vai se transformando, tá? Vai se transforma em hélio, mais uma pressão deutério, não sei o quê, e vai embora, até formar tudo isso que a gente conhece aqui. Quer dizer, esse elemento representa para nós, aqui dentro do nosso planeta, o hidrogênio, o nosso elemento, digamos, primitivo. Só que não é, ele já é um elemento transformado do fluido cósmico. E assim, eu me lembro que quando eu estudei o segundo grau, uma vez a professora chegou lá para a gente, de física, falou, gente, faz uma experiência em casa, para vocês entenderem mais ou menos essa questão que eu estou falando aqui. Vocês pegam uma bacia d'água e jogam um pouco de café. Tá? O café vai afundar, vocês deixam acontecer. Quando tiver tudo bem, 10 minutos depois, vocês pegam uma varinha, vai no meio da bacia e mexe esse café. Mexe essa água, né? Desculpa. Quando você mexer essa água, aquele café que estava disperso no fundo da bacia, é interessante isso. Ele vai tudo para aquele redemoinho que forma nessa mexida. E as pontas ficam mais claras, a mancha fica mais no meio, né? E ela fala, é assim que tudo funciona. Quer dizer, ela falou da forma dela, não é o que estou falando aqui do universo. Essa mexida no pauzinho representa uma pressão que foi dada. Tá? E essa pressão
é que vai, é lógico, o café continua sendo uma borra de café misturada na água, né? É que vai fazer essas transformações para chegar a outros elementos. Então a gente vê a mão divina em tudo. Tudo isso feito por pensamento. Aí a gente imagina também dentro desse pensamento aí, a gente fala muito que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo no universo, né? Velocidade, a famosa velocidade da luz, né? Que pressão, que força é essa que faz essa luz, né, se espraiar o universo afora? Ela faz curva, ela tem um monte de coisas acontecem. Então tudo isso aí está dentro desse fluido cósmico. Tudo isso que acontece é a mão de Deus, dos co-criadores, né, dos devas, das inteligências gloriosas, fazendo acontecer. Aí vem a palavra mistério. É mistério. É mistério para a gente ainda, que estamos num nível bem baixo ainda, né? Quando a gente chegar a um nível mais elevado, não vai haver mais mistério. Ao caso de Jesus, né? Deve saber tudo. O Miramês aí foi pela parte moral, né, da pergunta, sobre a questão de usarmos melhor, para usarmos melhor o nosso magnetismo, temos que nos melhorar. Aí ele ainda bota aqui na última parte assim: esse fluido vital, eletricidade animalizada de que fala o livro dos Espíritos, com muita propriedade, é esse magnetismo do qual nossas mãos estão carregadas e que toma a forma que o nosso coração se expuser a dar-lhe. É isso aí. Ele colocou a parte moral aí da história. Eu botei a parte meia científica, não? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos para 428. O senhor Roberto chegou agora? Ainda estava trabalhando ainda, fazendo relatório, porque está chegando o final de ano. Esse final de ano, mês, né? Senhor Roberto, esse final de ano está muito, né, complicado, né? Demais. Tem que justificar por que o cliente não quer comprar. Só eles é que não sabem. Só eles é que não sabem. É difícil isso. Realmente é uma coisa assim mesmo, né? É mistério. É culpa do fluido magnético. Exatamente. E eu tive que eu tive que mostrar para eles, contar para eles. Vamos lá. Pergunta 428 do Livro dos Espíritos. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Bom, essa palavra aí é muito interessante. A gente vê muito falar em mediunidade, vidência. Em mediunidade de clarividência. Os nomes são parecidos, mas tem uma palavrinha, né? Clarividência. A vidência, a gente pode falar o seguinte: eu vejo espíritos, tá? Vejo vultos. Eu estou aqui agora, eu não vejo espíritos, nem vultos. Mas pode estar aqui a meu lado, eu vejo um espírito aqui sentado aqui ao meu lado. Só se for encarnado. Só o meu tem que ser bem encarnado ainda. Se tiver meio fumacinha, eu não vejo nada, né? Então a vidência, digamos, é um grau de percepção espiritual, de mediunidade, tá? Relativamente pequeno. Isso é evidência. Então, o sonambúlico tem uma vivência, não vai ver praticamente quase nada. Seria até que um médium vidente, deixa eu botar aqui, a eletricidade aqui, isso, para não acabar a bateria. Tá? Então, a evidência, digamos que é uma sensibilidade mediúnica
de grau relativamente baixo. Vamos simplificar isso aí. Eu vejo espíritos. Evidência. E a clarividência? Clarividência. Digamos que está tendo uma evidência mais clara, tá? Com mais detalhes. O que é um médico clarividente? A gente pode botar o Chico Xavier. Né? Nós já contamos a historinha do remédio que ele passou, do livro que ele mandou o Divaldo ler. Né? E o Chico fechou a janela do quarto do Divaldo que estava resfriado. No livro Domínio da Mediunidade, tá, o Chico lá aparece com o nome de Ambrosina, tá, gente? E o mentor dela, o Gabriel, é o Emmanuel. Tá lá no Domínio da Mediunidade. O Chico vai começar lá a sessão mediúnica, né? De repente ele olha para o público e toma um susto. Ele vê dois bandidos sentados lá no meio, dentro do grupo da prece. 2 bandidos. E um, inclusive, era um assassino. E ele se comunica com o Emmanuel. Né? Mentalmente. Pô, Emmanuel, tem 2 bandidos ali, rapaz. Um é até assassino. Já, né, cometeu crimes dessa... E o Emmanuel, como sempre, muito simpático, Chico, preocupa-se com tua vida, deixa eles quietos aí. Vê se não se desequilibra para não atrapalhar os trabalhos. Quer dizer, o Chico, como sempre, o Emmanuel dando um puxãozinho de orelha na orelha dele, que eu acho que não era bem assim, não. Mas ele fala isso para a gente se disciplinar quando estiver num trabalho mediúnico, né? Então, o que é o clarividente? O clarividente é aquele que, além de ver o espírito, consegue ver o Chico. Como ele viu, como é que ele descobriu que os caras não eram bandidos? Ele alcançou o pensamento dos caras, alcançou as emanações dos pensamentos. Ou seja, ele leu tudo, viu tudo. Ele consegue ter uma evidência enorme. Eurípides Barçanufo, que a gente tanto vê falar, eu ouvi um caso deles um dia desse dele que eu achei maravilhoso também. O Eurípides era outro também que era assim. O Eurípides, quando ele se torna espírita, que ele era católico ferrenho, e ele começa a fazer receituário, curar muita gente. A história de Eurípides é linda, né? E antigamente tinha até uma amiga nossa que deu várias palestras em várias casas espíritas sobre a história de Eurípides. Alguém se lembra quem era essa pessoa? Lembra disso? Lembra, seu Roberto? Não? Ana, me engana. Ana Maria? Ana Maria? É. Deu aqui no Bezerra. Deu um monte de não sabia, não. Sobre Eurípides. Não sabia, não. É. E eu assisti aqui no Bezerra até a palestra dela sobre Eurípides. Né? E um dos casos que ela conta, que eu também ouvi em outro lugar, que eu me lembrei, o Eurípides ficou muito famoso e quando ele largou o catolicismo, muita gente ficou com raiva. E criou-se inimigos. O Eurípides criou inimigos sem ter culpa de nada, sem fazer mal a ninguém, muito ao contrário. Né? Fazia receituário para todo o Brasil, ajudava muita gente. Ele tinha um lance um desprendimento, assim, que ele... É outro clarividência? Outro lance da clarividência é essa. O Eurípides estava num determinado lugar, dando aula, por exemplo, pedia licença aos alunos para socorrer alguém em outro lugar, em outra cidade do Brasil. Ele ia em espírito para ajudar essa pessoa. Tá? É uma coisa assim... Ele fazia muito esse desdobramento. Tudo isso é referente à clarividência. É ir lá, chegar lá. Bom, e o Eurípides um dia foi ajudar uma pessoa na roça, mas ele foi em corpo e alma, em matéria. Ajudar uma pessoa na roça. E 2 dos caras que queriam matá-lo, que estavam com raiva dele, falaram, nossa oportunidade. Vamos lá. Aí matutaram o plano. Vou fazer o seguinte, chegaram na porta da casa, viu que tinha uma moita assim grande perto da porta. Né? O que estava armado falou, eu vou ficar aqui atrás da moita, você vai lá na porta, bate, atrai ele para fora, falando que tu está passando mal, que tu quer que ajude um parente teu, inventa uma história para atraí-lo para fora da casa. E quando você trouxer ele para fora da casa, eu levanto e atiro nele.
Mato ele. E a gente foge e ninguém vai saber quem foi. Está combinado? Está combinado. Fizeram. Chegaram no finalzinho da tarde, lá onde estava o Eurípides, né? E um foi para trás da moita e o outro andou em direção à porta. Quando ele levantou a mão para bater na porta, a porta se abriu, o Eurípides com um vidro na mão e fala: corre, corre e vai lá atrás da moita que teu amigo acaba de ser picado por uma cascavel e se tu não der isso imediatamente ele vai morrer. Que o cara quase morre também, né? De susto, né? E ficou naquela e vai, rapaz, vai, corre lá. Ele correu lá, realmente o cara estava estribuchando lá, que uma cascavel tinha mordido ele, picado ele, e ele deu remédio, os dois sobreviveram, né? Então, a clarividência é isso aí. É mais do que a evidência. É a pessoa assim, ver mais do que os olhos mostram. Que, aliás, os olhos do espírito, nós já estudamos isso na Propriedade do Perispírito, aquele livro grossão, né, Elisa, do Zalmiro, né? Zimmermann, né? Aquele azul. É. E o espírito não tem um olhar igual ao nosso. Não. Lá está falando isso. O espírito vê 360 graus. Lógico que estou falando de espíritos que já com nível de evolução. Mas o espírito, quando todos vão chegar a esse nível de evolução, ele não precisa desses órgãos. Esses órgãos foram criados para a matéria. Pergunta 32 do Livro dos Espíritos. Foram criados para a nossa manifestação na matéria. O espírito não precisa de olhos, não precisa de ouvido. Não precisa do tato, do olfato, do paladar. Localizado, digamos assim, tá? Localizado. Ele enxerga 360 graus. Ele sente 360 graus. É meio difícil a gente compreender isso. Mas é a realidade. Pois bem, a pergunta está perguntando qual a causa da clarividência sonambúlica. Nós já falamos aqui sobre o que é a clarividência. E já explicamos aqui como que o espírito enxerga. Então, está respondida a pergunta? Ou não? Lê a resposta. Hein? Tá, conselheiro? Tá, sim. Então, lê a resposta, Elisa, para confirmar isso aí. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos. É a alma que vê. Entendeu? Se a alma vê, ela vê total, não vê parcial, relativo igual a gente. Vê no 360 graus, vê tudo. Aí vai outra pergunta que nós não vamos fazer hoje, que é muito longa, que é a 429. Como é que ela vai ver através de corpos opacos? Só sendo do nosso corpo. Como é que ela vai ver lá? Naquele caso do Livro dos Médiuns, né? Que nós lemos um dia desse aí, da Revista Espírita 1858, que o rapazinho é médium sonambúlico, né? E ele vai até o corpo, vê o corpo que está doente, e quando pede a ele o receituário, ele fala: hoje eu não posso passar receituário, porque o doutor que me acompanha não está aqui hoje. Quer dizer, ele consegue, em espírito, ter essa visão, entre aspas, ampliada. É a visão do espírito. Não existe parede para o espírito. Existe para nós. E quando a gente desencarna, durante muito tempo nós vamos ainda ter um probleminha com a parede, com a porta. A feliz é aquele que desencarna e não tem mais esse problema. Porque os nossos pensamentos não vão desencarnar tão rápido igual o nosso corpo. Então vamos demorar um pouquinho a saber pensar. Eu estou desencarnado. Né? Aquele corpo não me pertence mais. Para começar a agir como um espírito desencarnado. Começar a sentir tudo isso que nós estamos falando aí, as sensações, né? Como desencarnado. De início, nós vamos ter sensações de encarnado. No livro Nosso Lar, o André Luiz tinha vontade de ir ao banheiro, tinha fome, a barba crescia, tudo coisas nossas. A Patrícia
Aquele livro, seu Roberto, você adora aquele livro, qual é o nome mesmo? O livro da Patrícia? Samambaia na Janela. Pois é. Alguém conhece esse livro aí, Samambaia na Janela? Conhece, Consuelo? Conheço, claro. Quem é que não conhece? Pois é um livro famoso, né? Dona Luz já saiu, porque está ali o nome dela ainda. Samambaia do Basculhante. Samambaia do Basculhante, é. É Violeta na Janela, Samambaia do Basculhante. A Patrícia, ela desencarna, mesmo com a certa já, né? Que ela desencarna e acorda e já sabe que está desencarnada. Né? Quer dizer, uma certa já uma evolução, né? Ela já conversava com a tia de espírito para espírito, que é telepaticamente. Ela já tinha algumas coisas encarnadas, tá? E ela mesma se pergunta, pede ao mentor dela para ir ao banheiro. Quer dizer, mesmo com aquele nível dela, ela ainda deve ter demorado alguns dias, ou horas, ou meses, para agir como uma desencarnada. E a matéria realmente nos domina muito. É dominante. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa, seu Roberto? Não, tá claro, tá. A gente sabe que na clarividência e na vidência também, né, a alma tem mais liberdade do que, ainda mais no sonambulismo, ela tem mais liberdade do que, porque ela está mais livre, né? Ela percebe com mais nitidez. Sim. Percebe como espírito, né? Exatamente. Posso ler 2 trechinhos do Miramês? Pode, para encerrar o horário aí. Que a outra pergunta só vou mexer nela semana que vem, que é mais... O espírito é dotado de dons. No perpassar do tempo, ele vai despertando essas qualidades, de modo a servir-se delas para sentir e compreender a vida em si e em todo o universo. Aí eu vou pular aqui, eu vou aqui para baixo. Há sonâmbulo que vê com tamanha clareza e faz prognósticos verdadeiros, como também diagnósticos em pessoas, como ocorreu nos primórdios da doutrina espírita na França. Os médios sonambúlicos existiam em grande número nos primórdios da doutrina. Allan Kardec estudou, pesquisou muitas faculdades mediúnicas, mas na verdade existem muitas outras que vão chegando com a maturidade das almas em evolução. Os tempos mudam e as leis crescem, os homens se transformam e os espíritos despertam. Os livros entram na faixa da caducidade, mas a escrita da natureza se mostra cada vez mais pura pela sua realidade espiritual como lei eterna na eternidade da vida de Deus, né? A clarividência permanente é um estado espiritual de alma evoluída, mas a gente está partindo para lá, né? Tá bem longe. Né? Então, nós vamos chegar lá. Né? É isso que eu ia falar sobre a questão moral da vidência, né? Hoje nós temos, digamos, uma vidência espiritual, ou seja, nós estamos começando a ler, compreender as leis espirituais. Tá? Eu estou fazendo uma analogia, nós temos uma vidência espiritual. E o nosso futuro, primeiramente, fala aí, a clarividência. Né? Que nós vamos ter maior poder de visão. Tá? Hoje aconteceu uma coisa, vou falar rapidinho, que já está na hora, que eu fiquei sentindo, eu não sei o nome do rapaz, mas até em pensamento pedi